Olá, tudo bem? Como tem sido, nas últimas semanas, eu tenho levado até você, normalmente em 4 partes, a mensagem que eu prego no domingo à noite para a edificação da igreja. E neste domingo passado, eu usei 2 textos ou 2 trechos da palavra de Deus. Um no Velho Testamento, no livro de Esdras, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo de número 5, e um outro no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13, que foram palavras exclusivas do Senhor Jesus Cristo. E o objetivo da mensagem no domingo passado foi o de conscientizar o povo de Deus que nós temos muitas lutas pelo caminho, mas que nós devemos perseverar, nós não podemos abandonar esse único caminho através do qual nós temos a eternidade e somos libertos ou livres da condenação do inferno. Eu vou ler aqui apenas 3 versículos em Esdras capítulo 4 e depois, claro, eu vou fazer um complemento através do comentário. Versículo 1 do capítulo 4 diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim. Então, presta atenção, ouvindo os adversários, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor Deus de Israel. E vou ler aqui os versículos 4 e 5. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, que era o povo de Deus, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano todos os dias, de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. E agora eu cito para você Evangelho de Mateus capítulo 24, versículo 13, que diz o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Num dos nossos hinos, do nosso hinário, o qual nós usamos para cantarmos louvores a Deus, no hino de número 132, entre muitas coisas interessantes que ali revelam, fala da morte de Jesus na cruz, e na terceira estrofe nós cantamos uma informação bastante importante, cujo objetivo é nos alertar, quando diz assim: muitos que corriam bem, de ti longe agora vão. Portanto, este hino destaca a morte sacrificial de Jesus e mostra também que alguns ou muitos daqueles que seguiam o Senhor Jesus Cristo agora estão longe. Eles abandonaram o ideal de servirem a Cristo, de permanecerem no caminho que é Cristo Jesus. E isto mostra muito bem como nós somos volúveis, na nossa trajetória cristã. Se nós não nos advertirmos o tempo todo, se nós não formos conscientes dos obstáculos, das intempéries, seguramente nós vamos ficar revoltados com Deus, frios em relação a Deus, vamos voltar as costas para Deus e nós não vamos continuar a servir a Cristo de todo o coração e com toda a nossa força, a fim de que Ele seja exaltado através da nossa vida e a fim de que no final de tudo nós possamos ter a vida eterna. Nós falamos para você a respeito de 2 textos na palavra de Deus. Uma do Senhor Jesus Cristo, quando diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Neste momento e nesse contexto, Jesus estava falando a respeito do final dos tempos, do final do mundo, quando tudo vai se acabar. E depois de fazer uma série de colocações, ele diz lá que aquele que perseverar, aquele que permanecer até o fim, até a sua volta ou a nossa morte, então este será salvo para a vida eterna. Lemos também aqui em Esdras 3 versículos, O primeiro versículo fala a respeito de adversário de Judá e Benjamim.
Isso significa dizer que o povo de Deus tinha adversários. E estes adversários, aqui nesse texto que nós lemos, né, eles tentaram se aproximar do povo de Deus, oferecendo uma ajuda para a reconstrução do templo. No entanto, o objetivo deles era destruir a obra, era levar intempéries, adversidades, era complicar o trabalho do povo de Deus em servir a Deus. E aí então a palavra de Deus nos mostra que um homem chamado Zorobabel, que liderava o povo, e outras pessoas resolveram que não iam aceitar esta ajuda, de que eles, como povo de Deus, haveriam de fazer para Deus aquilo que eles precisavam fazer, e dentre essas coisas a reconstrução do templo de Deus para o louvor de Deus. Só que nos versículos 4 e 5 nós temos a informação de que esses adversários, eles não ficando contentes, muito pelo contrário, eles se aborrecendo porque eles se viram impedidos de fazer aquilo de maldade que eles tinham no coração de Deus, eles resolveram atuar de forma muito clara, de forma muito explícita, de forma muito determinada para fazer com que o povo de Deus parasse, né, no seu intento de servir ao Senhor, de exaltar o Senhor e assim por diante. Isto significa dizer que quando o Senhor Jesus Cristo diz que nós devemos perseverar, é porque nós teríamos adversidades e lutas na nossa trajetória. Quando nós lemos aqui em Esdras que existiu inimigos do povo de Deus e que quiseram se infiltrar para fazer com que a obra de Deus fosse frustrada, e não sendo eles bem-sucedidos no seu ideal, não é? Eles então, irados, resolveram a si mesmo agora agir claramente contra o povo de Deus, procurando levar uma série de problemas, uma série de obstáculos para que o povo de Deus não continuasse no seu serviço ao Senhor, na sua vida de adoração e de exaltação ao nome de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nesta semana, a respeito disso. Adversários na jornada cristã. Nós temos adversários no nosso percurso, na nossa jornada cristã. E eu quero trazer uma mensagem de exortação, né? Para que nós, então, não venhamos a desistir, mas cheguemos, né, à vitória perante Cristo Jesus. Então, a nossa mensagem nesta semana será essa: adversários na jornada cristã, exortações para a vitória. E amanhã, e também até sexta-feira, eu vou trazer as exortações que são importantes para a nossa vida, a fim de que nós sejamos vitoriosos, mesmo em meio às lutas. Então, fique atento e que você possa já estar considerando na sua vida isto que brevemente eu compartilhei com você, tá bom? Deus nos dê uma semana muito produtiva e abençoada, e lembre-se, Deus ama você. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Paz do Senhor sobre todos. Amém.